Na verdade, são 35 recomendações para melhoria dos pontos que a gente viu de vulnerabilidade, né? Como você mesmo comentou, Dante, Foz do Iguaçu passa por um momento peculiar, inclusive por isso entrou em nossa amostra, né? Porque você teve a decretação de caducidade de um contrato de concessão anterior, tem um contrato emergencial rodando, e tem que fazer o planejamento para um novo sistema de transporte coletivo para que você possa concedê-lo, né? A concessão, ela exige um planejamento muito bem estruturado para que não ocorram problemas como os que ocorreram, na verdade, na concessão anterior, né? Que o município teve que abrir um processo administrativo, viu que o controle era bastante falho. Então, na verdade, as recomendações são para melhoria desses pontos que foram constatados, né? São 35 recomendações que vão desde o planejamento inadequado do contrato emergencial, o atraso no planejamento do novo contrato para concessão, porque foi feito um contrato emergencial de 12 meses e ainda não havia sido contratado, por exemplo, uma consultoria para fazer uma série de pesquisas que são necessárias, por exemplo, pesquisa de origem e destino da população, para que você possa oferecer um serviço de acordo com as necessidades da população, né? Fernando, uma das questões é a deficiência no projeto econômico-financeiro. O que exatamente quer dizer isso? O transporte Foz do Iguaçu ele não se paga? O que exatamente seria essa deficiência? Na verdade, assim, o contrato emergencial de 12 meses, né, ele pegou alguns dados relacionados ao sistema de bilhetagem, que foram repassados à prefeitura do contrato anterior. Mas esses dados, na verdade, a prefeitura nunca teve controle sobre eles, ela nunca fiscalizou. Esses dados ficavam no sistema de bilhetagem eletrônica que ficava a cargo da concessionária. O que a gente quis dizer é o seguinte: a prefeitura ela não fez medidas, ela não tomou medidas para aferir a confiabilidade desses dados. Isso não quer dizer que os dados estejam equivocados, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura pegou esses dados e tomou como se verdade fosse. O poder público não pode agir dessa forma, ele tem que tomar medidas para mitigar riscos, né? Sobretudo numa situação assim. E, além disso, a série histórica utilizada, 12 meses, ela não se mostra suficiente para você estimar uma demanda de transporte e colocar o número de veículos necessários para a população. Tanto assim que começou com o número de veículos, esse número de veículos foi aumentando no decorrer desse contrato emergencial, né? E o que a gente constatou também, desculpe, é que entrevistando as pessoas, nós fizemos em Foz do Iguaçu mais de 300 entrevistas com usuários do sistema de transporte, e grande parte deles estavam descontentes com frequência, com lotação, ou seja, isso se mostra que a estimativa de demanda é deficiente. Até porque você pegar uma estimativa de demanda que pega, em parte, o momento pandêmico, isso é bastante difícil, né? Porque o momento de pandemia, obviamente, você teve uma queda na demanda do transporte coletivo. Isso aconteceu em todos os municípios, não foi uma questão só de Foz do Iguaçu, né? Então, pegar essa série de 12 meses assim, é bastante insuficiente, né? Fora aquilo que eu disse, que a prefeitura não aferiu a confiabilidade desses dados que ela pegou, né? Com certeza. Nessa questão da bilhetagem também, muitos usuários na troca de empresa perderam os créditos que tinham no cartão, né? Não foram devolvidos com a nova empresa, repostos, né? A pessoa acabou perdendo aquela quantia que tinha. Outra questão que o TCE coloca aqui, Fernando, é a deficiência na comunicação aos usuários das questões relacionadas ao serviço de transporte, ou seja, o usuário ele é mal informado, né? Não há essa informação clara, exata sobre linhas, sobre mudança das linhas, sobre o itinerário de ônibus, horários. Isso também é bem complicado. Exato, foi uma das questões que a gente abordou, que é a questão da publicidade adequada e efetiva participação popular, né? E assim, a grande parte das pessoas
responderam as questões, falaram que os cartazes que eram colocados nos terminais muitas vezes não condiziam com o horário que passavam os ônibus. Os horários que eram informados nos sites também não condiziam com o horário que os ônibus passavam. A gente pegou, na verdade, um momento de troca ali, né, naquele início, mas assim, de certa forma, isso demonstra uma certa deficiência no planejamento, porque as pessoas os usuários acabaram ficando sem saber exatamente a respeito dos seus itinerários, porque houve mudanças de linhas que não foram comunicadas adequadamente, houve mudanças de horários que não foram adequados, não foram informados adequadamente. Tudo isso foi constatado com as entrevistas que a gente fez com os usuários. A gente foi até o terminal central, né? Mais de uma vez, inclusive, para entrevistar pessoas. Vimos como eram afixados os horários dos ônibus, e vimos, de fato, que em vários momentos aquilo não condizia com a realidade, né? Uhum. Outra questão que o TCE aponta é que o sistema de transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu não é universalmente acessível. Isso quer dizer que pessoas portadoras de alguma deficiência teriam dificuldade de usar o transporte, mais ou menos isso, Fernando? Exatamente isso. A gente constatou, por exemplo, que no terminal central de Foz do Iguaçu as condições para acessibilidade não eram as mais adequadas. Fora os pontos de parada, né? Porque, na verdade, quando você pensa em pontos de parada, você não pode pensar pura e simplesmente naquele local onde está o ponto de parada. Você tem que pensar em volta, porque essa pessoa que tem a dificuldade de locomoção, ela precisa chegar até esse ponto de parada. E no caso de Foz, além, né, dos pontos de parada não serem os mais adequados para pessoas com dificuldade de locomoção, o que a gente viu foi que inclusive em volta do terminal urbano, você não tinha condições adequadas. Sem contar que, por exemplo, o banheiro, o sanitário do terminal, que já era adaptado para pessoas com dificuldade de locomoção, ele na verdade ficava fechado e ainda era utilizado como uma espécie de almoxarifado, assim, como um certo depósito para guardar coisas. E muitas vezes a gente até entrevistou um cadeirante que tinha dificuldade em utilizar aquele banheiro, por exemplo, porque tinha que buscar a pessoa que ficava responsável pela chave, e às vezes essas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Essa demora não é adequada. Então, na verdade, uma das nossas recomendações é que eles parassem de utilizar aquele sanitário adaptado como um depósito, que não faz sentido algum você adaptar um sanitário para que pessoas com dificuldade possam utilizá-lo, passar a utilizar ele como depósito e ainda deixá-lo trancado, assim, e as pessoas terem que buscar a pessoa que está com essa chave para poder usar o sanitário, né? Não faz muito sentido isso. Só teria dificuldade, né, no acesso a um bem público, né? Exato, não, é incompreensível esse tipo de situação do banheiro. Inclusive, a gente relatou aqui durante várias vezes essa questão do banheiro estar fechado lá no TTU, né? Então, realmente a gente não consegue entender algumas situações que são tão simples, né? E que não tem, e de difícil solução, parece. Agora, Fernando, todas essas medidas aqui que vocês apontam do TSE foi entregue à prefeitura, né, ao município, ao Fostrans, o órgão de trânsito aqui da cidade. O que espera a partir de agora? Bem, agora o tribunal, eu sou da coordenadora de auditorias e assim, eu gerencio essa área de transporte coletivo desde 2018, certo? Que o tribunal tem feito algumas auditorias em alguns municípios. Após entregue o trabalho de auditoria, ele vai para o setor de monitoramento do tribunal. Aí, obviamente que assim, né, esse setor de monitoramento vai esperar vencer os prazos que foram dados, porque muitas das coisas que a gente pediu para que sejam feitas não serão feitas do dia para a noite, porque são questões mais estruturais. Essa questão do banheiro, por exemplo, é de fácil resolução, prazo é de 30 dias, obviamente. Mas aí você tem estudos econômico-financeiros, estudos relacionados à instalação do sistema de bilhetagem, que os dados sejam confiáveis para a prefeitura.
e outras questões que são mais estruturais, os prazos, obviamente, são muito maiores, né, para que a prefeitura faça. Até porque daqui a um tempo a prefeitura vai licitar um novo sistema de transporte, então é preferível que demore um pouco mais para fazer essa licitação, mas ela seja feita com projetos e planejamento adequados, para que, de fato, o novo sistema atenda às reais necessidades da população. A partir do vencimento desses prazos, aí o setor de monitoramento do tribunal vai começar a verificar o que foi atendido e o que não foi atendido. Uhum. E não só isso, porque o tribunal também tem um setor que analisa os editais de licitação. Então, provavelmente, quando esse edital de concessão for lançado, né, quando se tornar público, esse setor também vai verificar se aquilo que a gente exigiu como estudo, né, o mínimo de estudos de planejamento, foi ou não atendido. E tem alguma, caso não, as medidas, né, que não forem atendidas, tem algum tipo de punição, alguma multa ou alguma denúncia para o Ministério Público, algo do tipo? Na verdade, não ao Ministério Público, dentro do próprio Tribunal de Contas, Uhum. né? Eventualmente, se não forem, se o edital de licitação, por exemplo, tiver falho em relação a estudos, sejam eles projeto básico ou eventualmente estudo econômico-financeiros, obviamente que o tribunal vai fazer esses apontamentos. Isso pode, eventualmente, se não forem atendidas essas recomendações, gerar um novo processo para daí gerar responsabilização de quem está a par disso, né? Na verdade, essas recomendações, elas são, digamos, uma forma de auditoria, elas servem para uma forma de auditoria que avalia o desempenho do serviço público, né? Que são as auditorias operacionais. Então, num primeiro momento, as recomendações elas não servem para punir, elas servem para que o Tribunal de Contas dissemine boas práticas e cumprimento da lei, esse tipo de situação, sem precisar responsabilizar. Aí dá um prazo, não é feito, aí sim pode gerar um processo que pode gerar essa responsabilização. Mas no primeiro momento, o tribunal quer atuar, digamos, como um parceiro dos entes públicos, para que eles coloquem em prática algumas questões que melhorem o processo de trabalho de determinados serviços públicos, aquilo que a gente enxerga quando faz auditoria, né? Tá certo. Fernando, eu quero agradecer então a essa conversa, né, essa tua disponibilidade de explicar melhor esses aspectos para a gente. E a gente acompanha, né, essa situação do transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu muito de perto, né, discutindo aqui pela Rádio Cultura, junto com os usuários, né, os nossos ouvintes. Muito obrigado então, viu, Fernando, e um bom trabalho para você. Olha, eu que agradeço. Eu acho que assim, a população, quando puder, que tome ciência do relatório para saber exatamente qual é, digamos, o real panorama do sistema de transporte coletivo, para que ajude, inclusive, o tribunal a acompanhar, para ver se houve melhora ou não houve melhora no serviço, para ver se a prefeitura tem tomado as medidas ou não. Eu acho que essa parceria entre o Tribunal de Contas e a população é fundamental para a melhoria dos serviços públicos. É verdade. Fernando, muito obrigado então, viu? Um bom trabalho para você e bom dia. Eu que agradeço, bom dia.